conta da nossa alma. E aqui vem algo para nós, no mínimo, inusitado. Nós precisamos ter muito cuidado com o orgulho. O orgulho, ele é enganoso. E o que é o orgulho? Qual é o conceito de orgulho? Orgulho é um conceito muito elevado, exagerado de si mesmo. É um amor próprio demasiado. Muitos entendem, inclusive, o orgulho como sendo soberba. Eu quero, irmãos, relatar uma pequena diferença. Uma coisa é você sentir alegria, orgulho, satisfação por uma coisa bem feita. Você fez algo, ficou bem feito, puxa, legal, bacana. Aqui é o orgulho como atitude humana, orgulho como soberba, como algo que faz com que a alma se perceba exagerada para si. Assim, a pessoa é arrogante, ela é soberba. E essa coisa da arrogância, da soberba, ela é muito sutil. Como eu falei, é possível que uma pessoa orgulhosa, ela possa até dizer, aqui nesse lugar, não tem ninguém mais humilde do que eu. Irmãos, nós precisamos ter cuidado com o orgulho. Algumas pessoas, veja como o orgulho é sutil. Algumas pessoas chegam a dizer que tem dificuldades na sua vida. Muitos chegam a dizer, rapaz, eu sou uma pessoa irada. Eu geralmente respondo com ira. Rapaz, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu não vou negar, sou preguiçoso. Você pode ouvir alguém dizendo, rapaz, eu sou uma pessoa desmotivada com a vida. Mas você nunca ou raramente vai ouvir alguém dizendo assim, rapaz, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Não tem, é difícil. É preciso ter muito cuidado. Irmãos, o orgulho, ele nos engana a respeito de nós mesmos. Como é que o orgulho nos engana a respeito de nós mesmos? Tome como exemplo a atitude de Elifaz perante Jó. Elifaz pensa que ele é melhor do que ele realmente é. Primeira coisa, o coração orgulhoso, a pessoa que tem atitude orgulhosa, ele pensa que ele é melhor do que na realidade ele é. No nosso dizer popular, ele se acha. Eu me deparei com um diálogo muito interessante hoje à tarde, quando eu estava meditando sobre isso. Um capitão grande de um navio mercante, cheio de container, daquele tipo de navio que só, daqueles navios internacionais que nem todo porto consegue atracar. Ele vai no navio, aí lá longe, avista uma lâmpada, uma luz. Aí ele passa um rádio para a luz, dizendo, aqui é o comandante do SS mercantil, tal. Nós estamos indo nesse roteiro aqui. É possível que nós entremos em colapso. Nossa embarcação é muito grande. Eu gostaria que você modificasse o curso da sua embarcação. Aí o cara que atendeu lá, ele disse, aqui é fulano, eu sou o zelador. Eu gostaria de dizer que quem mudasse fosse o senhor, que aqui a gente não vai mudar não. Aí o capitão, o comandante, quando ouviu, disse, ai, meu filho, eu tenho mais de 30 anos no comando aqui. Meu navio é muito grande, o navio grande demais, a gente não tem como fazer a curva rapidamente, não. Mude aí a sua rota, mude a sua rota. Quem está dizendo aqui é o comandante, fulano de tal. Aí o cara disse, aqui quem está dizendo é o zelador, tem ninguém aqui não.
E eu quero dizer ao senhor que quem vai mudar é o senhor, que eu não vou mudar, não. Aí o camarada do comandante passa novamente. Mas, rapaz, mas será possível? Eu sendo atendido por um zelador, vai chamar alguém que preste. Você precisa mudar essa rota aí, senão a gente vai colidir. Aí o zelador repassa. A gente não tem como mudar, não. Não tem lugar por quê? Porque aqui é um farol. Você é que tem que mudar aí, que você tem um barco, você pode mudar. Eu não posso mudar, não. Pronto, irmãos. O comandante do barco reflete muito desse tipo de atitude. Querendo dar carteirada. Ele pensa que é algo muito maior do que efetivamente ele é. E às vezes ele olha a vida na ótica dessas coisas. Outra coisa, irmãos, que o orgulhoso tem, é a atitude de pensar que os pecados que ele possui não são tão maus assim. O pecado que ele traz não é tão grande assim. Ele se acha até divino. Veja, ele faz. Mas será possível, Pai, que esse Jó não vai atentar para as minhas palavras divinas tão amáveis? Isso é a atitude de quem tem orgulho no coração. Arrogância, prepotência. Aqui, irmãos, o orgulho nos engana a respeito de nós mesmos. Você tenha cuidado com o orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho emperra relacionamentos. Quando um casal briga, a primeira coisa que acontece é a comunicação ser cortada. E a guerra se dá entre um e outro para saber quem é que vai ser mais humilde no sentido de falar com o outro. Agora de falar com o coração quebrantado. Que a grande maioria das vezes fala com arrogância. Como aquele casal, pastor, que brigou, aí os dois andando no carro. Aí viram um bocado de vaca assim no campo. Aí o marido, está vendo ali? Teus familiares. A mulher foi na bucha. Minha sogra. Meu cunhada. Foi na bucha. Irmãos, o orgulho, ele trava a gente. O orgulho trava. Irmãos, uma coisa da alma masculina. A alma masculina, ela tem uma tendência muito forte a ser orgulhosa. Irmãos, para um homem entender que ele está perdido, e para ele pedir ajuda, ele tem que rodar. Ele tem que rodar. Pelo menos umas 4 vezes. Olha, achei um. Igual a mim. Irmãos, eu estou em casa descrevendo isso aqui. Irmãos, o orgulho cria prepotência. Quem é orgulhoso não erra. Os orgulhosos sempre têm justificativa para tudo, porque ele não admite erro. O orgulho não permite que ele admita erro. O orgulho nos transforma em pessoas bobas, pessoas incoerentes. O orgulho faz com que jovens entram nas drogas. Você sabia disso? Porque aquele jovem do meio lá, ele pega a droga, prova aí, boy, dá um taco. Aí eu, não quero não. O que é? Não é homem não? Aí o orgulho vai fazer com que esse jovem, ele prove, mesmo que a contragosto, mesmo que sabendo, muitas vezes, que aquilo pode lhe trazer dores. Irmãos, eu vou dizer aqui aos irmãos alguns textos da Bíblia que falam sobre o orgulho. Todas as mensagens que tem no meu computador que falam sobre orgulho, que são de homens como Jonathan Edwards,
que são de homens como Savonarola, esses grandes homens do cristianismo, as mensagens que eles falam sobre o orgulho são mensagens tão fortes. Os grandes homens do cristianismo, eles são homens que são marcados por uma atitude como a de Cristo era. Jesus diz: aprenda de mim que sou manso e humilde. Mansidão e humildade são as marcas mais claras daqueles que realmente viveram com Deus assim, em intimidade, e desenvolvem uma vida de piedade com coerência na face da terra. Mansidão e humildade. Salmo capítulo 10, versículo 4. Se você tiver um lápisinho aí e quiser anotar, Salmo 10, 4 diz assim: o perverso na sua soberba não investiga. Ele diz: não há Deus. Essas são todas as suas cogitações. Provérbios capítulo 8, versículo 13. O texto diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. O que é o mal? A soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Eu aborreço, diz o Senhor. Provérbios 29 e 23 diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbios 6, 16 e 17, o texto diz: 6 coisas o Senhor aborrece, a sétima a sua alma abomina. A primeira coisa, olhos altivos, soberba. Provérbios 11, 2, o texto diz: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Quero lembrar aqui os irmãos que o Brasil perdeu da Alemanha de 7. Se lembra da postura que o time do Brasil tinha? Uma Copa em casa, jogadores caros, grandes patrocinadores, 7-0. Ou foi 7-1? 7-1, não foi? Eu não sei, irmão, porque eu não ligo muito com o jogo de futebol. E quando deu o gol, que era 3, que eu fui tomar água, e que eu voltei, já estava mais na frente, eu não vai ganhar mais não. Tiago, capítulo 4, versículo 16, diz assim: antes ele dá maior graça. Sabe por quê? Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O texto diz em Provérbios 16, 18: a soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Irmãos, hoje é um dia de avaliarmos como nós temos sido. Temos sido pessoas humildes ou temos sido pessoas soberbas? O orgulho, muitas vezes, irmãos, ele nos engana acerca do futuro. Por quê? Porque o orgulhoso, muitas vezes, ele pinta um futuro que não é considerado na realidade. O futuro que ele pintou para Jó foi terrível, danoso. Nas comparações, aquilo beira uma maldição. As pessoas que são arrogantes, as pessoas que são orgulhosas, elas enxergam futuros irreais, o engano acerca do futuro. O orgulho nos engana acerca do futuro. Eu quero lembrar aqui aos irmãos algumas situações que nós já vivemos, sobretudo aqui no mundo. Alguém se lembra do Titanic? O Titanic era um navio que, na sua época, foi projetado para ser o mais forte, para ser o mais rápido.
O Titanic ele foi projetado de um jeito que nenhum outro navio até aquele momento havia sido projetado. E a arrogância daqueles que o fizeram foi tão grande que chegaram, em tese, a declarar: este navio nem Deus afunda. Irmãos, na primeira viagem do Titanic, 15 de abril de 1912, 13 casais estavam comemorando lua de mel. A arrogância foi tão grande que não houve treinamento para os passageiros em caso de problemas com o navio. Não houve dimensionamento dos botes em relação à quantidade de passageiros. A arrogância foi tão grande, e aqui vale uma nota: o único transatlântico até agora que foi afundado por um iceberg. A arrogância precede a ruína. Tinha capacidade para 64 barcos salva-vida. Quantos tinha? 20. Tamanho ideal era ter pelo menos 48, mas só tinha 20. Por que só deixaram 20? Acreditava-se que ele era o máximo, e para não ferir a estética do navio, não colocaram mais botes salva-vidas. Irmãos, eu estou falando aqui do Titanic, mas nós precisamos ter muito cuidado. Você, líder de célula, precisa ter cuidado, para que nas reuniões você não diga assim: eu tenho que ir, porque se eu não for, a reunião não vai prestar. Vocês que lidam com louvor, e eu que lido com louvor e estou mais próximo disso, nós precisamos ter o cuidado, a sensibilidade de entender que quando adoramos ao Senhor, o Senhor se alegra, e nós ficamos alegres com isso, não foi fruto da nossa capacidade musical, não. E tem muita gente que ainda diz: eu tenho que ir, porque se eu não for, nada vai acontecer. Na realidade, existe muita questão envolvida. Irmãos, vocês já foram em algum evento que o cantor, antes de cantar, ele diz assim: irmãos, olha, me perdoem, eu não estou com a garganta muito boa, hoje eu não vim muito bem, eu não estou muito bem, com a garganta muito boa, me deram essa oportunidade para eu cantar, os irmãos estejam orando para que eu possa cantar. Aí quando canta parece um canário. Irmãos, o objetivo aí é muito provável e razoável entender que há a capacidade de ser admirado e aplaudir. Rapaz, se o cantor desse jeito, vale bom. Às vezes, ministerialmente falando, muitos de nós fazemos as coisas para Deus e temos às vezes a ousadia de cantar: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Será? Irmãos, eu disse aos irmãos que nesse tema aqui eu conhecia porque o meu temperamento colérico, nós temos como triste característica a extrema possibilidade de sermos orgulhosos.
Houve um momento na minha vida que, orando, num momento de devoção, eu disse: Senhor, muito obrigado. Estou cara. Há muitos anos atrás, professor de hermenêutica de seminário, professor de homilética, viajando para o interior dos estados, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, palestra direto, falando aqui, falando ali, sendo chamado aqui e ali, fazendo algumas viagens missionárias, plantando programas importantes. Obrigado, Senhor, tá massa, poxa. Aí, irmãos, eu orei como o texto bíblico sugere. Sonda e vê se há em mim algum caminho mau. E de forma arrogante eu disse: Senhor, sonda a minha vida. E ele sondou. E quando ele sondou, irmãos, eu me bati todinho, mas não teve jeito não. Porque quando o Espírito sonda e mostra, são realidades profundas que muitas vezes nós não conseguimos observar, e o orgulho é uma delas. O Espírito me falou muito claro: você é uma pessoa orgulhosa, vaidosa. Eu disse: eu sou orgulhoso de quê, Senhor? Vaidoso como? Eu só ando em trás de apaga-fogo. Eu não tenho vaidade material de andar com carro, eu não tenho vaidade material de adquirir bens. A sua vaidade é de títulos. Você se orgulha dos livros que lê. Você se orgulha das suas pós-graduações. Você se orgulha das palestras que você dá. Você é arrogante. Você está longe da sua família. Você sacrifica a sua família em prol, muitas vezes, do seu próprio benefício, da sua própria glória. Existem coisas que você faz, mas a glória não é para mim. Aí eu tive que baixar a cabeça. É verdade, Senhor. Me perdoa, esse homem arrogante que eu sou. Irmãos, para aquele arrogante que se humilha aos pés do Senhor, existe uma grande promessa. 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Irmãos, não permita ser enganado pelo orgulho. O orgulho, soberba, vaidades, sutis. Peça ajuda a Deus. Busque ajuda. A sua vida precisa do Senhor. Eu gostaria, irmãos, de indicar um livro para quem gosta de aprofundar os assuntos. Eu gostaria de indicar esse livro aqui, O Segredo da Autoestima, do pastor e psicoterapeuta Marcelo Aguiar. Foi o único livro que eu achei que, ao falar sobre orgulho, ele fala de um jeito que a gente não fica tão envergonhado. Porque os outros, os grandes, eles estão num nível tão grande, às vezes de humildade e de operosidade, que quando a gente lê, a gente fica constrangido. E Marcelo Aguiar, ele escreveu em um de seus capítulos, baseado no livro de Obadias, no capítulo 1, dos versículos 1 a 4, contra os edomitas, que tinha dito que ninguém retiraria eles da montanha. E Deus profere uma palavra contra os edomitas, dizendo: você pode subir no céu, eu derrubo você de lá.
E os edomitas foram banidos da face da terra no período intertestamentário. Esse livro é fantástico para falar sobre isso. O segredo da autoestima, enxergando a si mesmo com os olhos de Deus. Marcelo Aguiar. Eu gostaria, irmãos, de orar nesse sentido, pedindo que o Espírito Santo do Senhor nos ajude a que nós possamos identificar esses focos de orgulho em nossa vida. E que com humildade a gente possa se arrepender, colocar diante do Senhor e pedir para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a que possamos ser mais humildes. Nós temos quem nos ajude. Mateus, no capítulo 11, versículo 28, Jesus diz: Vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados. E o orgulhoso, ele se cansa em determinado momento. Por quê? Porque levando a sua máscara de orgulho, ele acaba se cansando em um dado momento da sua existência. Que essa máscara, ela é muito prezada. Tem gente que ostenta um orgulho de ter um carro novo, ou até um carro grande e tal, não sei o quê. Ó, o carnê que ele tem para pagar. Ai, comprei uma TV. Ai, a TV de 60 polegadas, 4K. Ó, o débito no cartão de crédito. O juro no crédito rotativo e ele pagando só o mínimo. Orgulho da palavra, da decisão. Irmãos, eu vi uma vez uma pessoa dando testemunho na questão do orgulho, que eu achei engraçado. Eu vou compartilhar com os irmãos. Uma irmã da congregação lá de Santa Rita, ela tinha uma empresa fabricava roupas. E ela foi mostrar as roupas dela para uma escola, no objetivo de fazer uniforme escolar. E ela não queria, assim, ela sempre foi muito na dela, assim, sempre altiva, né? Por quê? Porque muitos pensam que ser orgulhoso é ser desenrolado. Mistura uma coisa com a outra. Ela sempre muito altiva, sempre muito tal. Aí, foi de táxi, o táxi parou no lugar errado, ela teve que andar umas 2 quadras, no sol de 11h30. Aí colocou na cabeça aquela coisa, não, eu vou chegar na pompa, tal, sem querer dar trabalho, assim, para se mostrar, assim, bem independente. Aí chegou na recepção, aqui é a empresária fulana de tal, eu vim aqui para mostrar, fazer os projetos dos uniformes aqui da escola. Ah, tá, tudo bem. Veio como? Não, eu vim do táxi, me deixou ali, bem pertinho, cansada, suado, sol. Você deseja uma água? Não precisa não. Com sede. Aí quando entrou dentro da sala de negociação, para conversar com a dona da escola, mostrar os projetos, tal, aquela coisa toda, aí a menina da água, que serve cafezinho também, entrou com a bandeja de água de coco, a bandeja já estava suada. Estava suada assim, por fora, os pingos assim, aquelas pedrinhas. Você quer um pouquinho de água, não? Tome só um pouquinho, está bem docinha a água de coco. Mas para manter. Não se preocupe, não. Irmãos, o orgulhoso, ele paga um preço muito caro. O orgulho precede a ruína. Você vai perceber nitidamente, quando chega uma queda, antes teve atitudes orgulhosas, palavras orgulhosas, postura orgulhosa,
Que o Espírito Santo de Deus faça uma análise do nosso coração. Que a gente faça o trabalho do Senhor com humildade. Que a gente viva a vida com humildade, ouvindo aqueles que são mais simples. Que nós possamos ser pessoas amáveis, mansas e humildes como Jesus foi. Curva a sua cabeça por um instante, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa conosco. E nesse momento, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor deixou exemplos bíblicos de que a atitude arrogante, soberba, o orgulho, é um pecado que nós precisamos ter muito cuidado, porque ele é muito mais sutil do que o que a gente pensa. Senhor, nos ajuda a que nós possamos nos enxergar como o Senhor nos enxerga. E nessa noite, Pai, sonda, Senhor, e vê se há no nosso coração algum caminho mau. Sonda, Senhor, e vê se há no nosso coração algum caminho de soberba, alguma atitude de soberba, isolamento causado por soberba. Meu Deus, meu Pai, Senhor, nos quebra, nos quebranta, Pai. Quebra o nosso orgulho, Senhor. Senhor, transforma o nosso coração de pedra em um coração maleável, acessível a Ti e ao próximo. Senhor, toma conta do nosso coração. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Pastor Tomás. Vamos ficar em pé, vamos orar? Muito obrigado, Pai, muito obrigado, muito obrigado. O Senhor se importa conosco. Que o Teu Santo Espírito nos ajude e que nós possamos enfrentar as mazelas da nossa alma. Pai, muito obrigado. Eu oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, hoje e sempre. Amém, amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Que vocês tenham uma noite de sono reparadora, tranquila e possam chegar em paz em casa. Amém. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. 1 Pedro 5, 6, né? Isso. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele